Meu nome é Lucas, tenho 17 anos e desde cedo aprendi a viver do jeito torto. Fui criado pela minha avó, uma mulher simples, de mãos calejadas, que passa os dias com um terço pendurado nos dedos. Ela sempre acreditou que Nossa Senhora era capaz de resolver tudo: dor, fome, doença, solidão. Só que eu nunca acreditei. Para falar a verdade, cada vez que eu via ela de joelhos, murmurando aquelas Ave-Marias, me dava uma raiva que eu nem sabia explicar. Eu pensava, se Deus existe mesmo, por que deixou minha vida virar esse lixo? Meu pai sumiu quando eu ainda era bebê. Minha mãe morreu cedo, largada pela vida. E quem me segurou no braço foi a avó. Ela nunca me deixou faltar comida, mas carinho mesmo não tinha. Era dura, talvez porque a vida também tinha sido dura demais com ela. E eu cresci com esse buraco no peito. Um buraco que eu tentava preencher de qualquer jeito. Na rua, encontrei minha turma. Um bando de moleques como eu, sem rumo, sem família perto, só com ódio acumulado no coração. A gente passava os dias pichando muros, correndo da polícia, furtando besteira em mercadinho. Nada grande, mas o suficiente para sentir aquela adrenalina correndo no corpo. Eu dizia que era arte, que era rebeldia, mas no fundo, era só grito. Era só eu tentando dizer: eu existo, mundo. E a fé? Ah, a fé. Eu cuspia nela desde cedo. Se alguém falasse de Deus, eu ria. Se alguém falava de Nossa Senhora, eu debochava. Como acreditar em algo que nunca me deu nada? Minha avó dizia: um dia você vai precisar dela, Lucas. Eu respondia com ironia: se precisar, já sei que não vai adiantar. Foi numa noite qualquer que tudo começou a desandar de vez. Eu e os moleques estávamos na rua, já meio altos de cachaça e outras coisas. Rindo alto, tropeçando, pintando muros com palavrão. Eu tava com a lata de spray na mão, desenhando uma caveira mal feita, quando um deles falou: olha lá a capelinha da esquina, vamos zoar. Olhei e vi. Era uma capelinha pequena, dessas feitas com doação de vizinhos. Tinha grade, flores de plástico desbotadas e no centro, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. A mesma que minha avó tanto rezava. A mesma que minha mãe segurava antes de morrer. Aquilo me deu um ódio na hora. Fui andando até lá, com o peito cheio de uma raiva que eu não sabia de onde vinha. Os moleques vieram atrás, rindo e incentivando. Um deles puxou o celular e falou: vai, Lucas, mostra que tu é cabra macho, grava aí. Sem pensar duas vezes, enfiei o spray na grade e escrevi um palavrão enorme na parede lateral. Os meninos gritaram e bateram palma. Eu, tomado pela bebida e pela arrogância, cuspi bem no rosto da imagem. Tá aí a sua santa. Isso aqui é só plástico pintado, ô povinho besta. O grupo explodiu em risada. Gritavam: é isso, da hora, da hora. Um deles filmava tudo, rindo, dizendo que ia jogar na internet pra geral ver. Eu fiz pose, tirei sarro, até xinguei alto, como se estivesse provando pra alguém que eu não tinha medo. Mas a verdade, lá dentro alguma coisa tremia. Um vazio que não sumia. Quando terminei, fiquei parado, olhando pra imagem cuspida e suja. E por um instante me deu um arrepio. Uma sensação de que eu tinha passado do limite. Mas escondi isso com arrogância. Dei um gole na garrafa e falei: pronto, tá feito, vambora, isso aqui não vale nada. A gente foi rindo pela rua, fingindo coragem, fingindo que era engraçado. Mas dentro de mim o riso não colava. No peito só um peso. Eu sabia que tinha feito errado, só não queria admitir. Meus amigos achavam que era ousadia, que era rebeldia, mas eu sabia que era covardia. E ainda assim, deixei o vídeo rodar. Horas depois, já em casa, deitei na cama sem sono. Fiquei lembrando do rosto da santa, mesmo coberto de cuspe, mesmo rabiscado. Ela parecia estar me olhando. Um olhar calmo que me incomodava mais do que qualquer bronca. Fechei os olhos e tentei dormir, mas o vazio só aumentava. Na manhã seguinte, acordei com meu celular apitando sem parar. Mensagens, notificações, grupo dos moleques explodindo de risada. Abri e vi. O vídeo já estava rodando em tudo quanto era canto. O tal amigo tinha postado e espalhado. Eu cuspindo na santa, eu rabiscando palavrão na parede da capelinha, eu debochando. No começo, tentei rir junto. Fingi que era engraçado, que era só zoeira. Mas dentro de mim já tinha um peso que não desgrudava. E esse peso ia ficar ainda maior. A capelinha onde eu tinha feito aquilo não era qualquer lugar. Era quase um símbolo do bairro. Foi construída anos atrás, com um pedacinho de dinheiro de cada morador. Cada vizinho levou um saco de cimento, um tijolo, uma flor de plástico.
Todo mundo tinha uma história ligada àquela imagem. Gente que rezava todo dia ali, motorista que parava antes do trabalho para pedir proteção, mãe que deixava flores porque o filho tinha escapado de um acidente. Era um pedacinho da fé do povo, e eu tinha profanado. Na hora do almoço, voltei para casa tentando não dar na cara, mas quando abri a porta, vi minha avó sentada na cozinha. Ela estava com a TV ligada, e lá estava o vídeo, passando num programa local de notícias, como denúncia. O repórter falava de um grupo de jovens que vandalizou um espaço sagrado da comunidade. E na tela, meu rosto. Claro, nítido, sem sombra de dúvida. Minha avó não gritou, não levantou a mão, não disse uma palavra. Só deixou o terço cair no colo, encostou a cabeça na mesa e chorou. Um choro mudo, sofrido, pesado. Aquele silêncio doeu mais do que qualquer grito. Quando me olhou, os olhos estavam cheios de lágrimas, mas sem ódio. Era um olhar triste, machucado, como quem pergunta: por que, meu filho? Por quê? Eu não aguentei olhar de volta. Fingi que estava culpado, que não tinha nada a ver. Falei grosso: vó, não acredita em tudo que passa na televisão não, estão exagerando. Mas por dentro eu sabia que não tinha exagero nenhum. Era eu. Era a verdade escancarada. A notícia correu mais rápido que vento. À tarde, já não dava para andar na rua sem sentir os olhares. Gente cochichando, gente apontando. Um homem no bar comentou alto: esse moleque devia ter vergonha. Cuspi na fé da gente, justo na fé da nossa mãezinha. Um grupo de mulheres cochichava na esquina, olhando na minha direção. Uma delas disse alto, de propósito: esse aí não tem respeito nem pelo que é sagrado. Vai colher o que plantou. Eu tentava disfarçar, andar de cabeça erguida, mas parecia que todo mundo me olhava torto. Até os moleques da pichação começaram a se afastar. Alguns acharam que ficou pesado demais. Outros não queriam problema com a comunidade. No fim da semana, eu já não tinha com quem andar. A galera que antes me aplaudia, agora evitava me chamar. E eu, que sempre banquei o corajoso, comecei a sentir um vazio enorme, como se tivesse sido jogado para fora até do mundo errado que eu vivia. Foi então que aconteceu a cena que nunca saiu da minha cabeça. Eu estava passando em frente à padaria quando uma senhora, conhecida no bairro, Dona Cida, bem idosa, rezadeira antiga, me parou. Pequena, mas firme, me encarou com os olhos cheios de fogo. Você não sabe com quem mexeu, menino? Fiquei sem fala. Ela não falou mais nada, só balançou a cabeça e entrou na padaria. Aquilo me deu um calafrio. Eu tentei rir depois, fazer piada comigo mesmo, mas a frase ecoava dentro de mim. Você não sabe com quem mexeu. Naquela noite, deitado sem sono, comecei a pensar no olhar da minha avó, no desprezo da rua, no afastamento dos amigos. E percebi que pela primeira vez na vida, eu estava sozinho de verdade. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Depois que o vídeo espalhou e minha avó chorou daquele jeito, parecia que tudo tinha virado contra mim. Eu não podia mais andar tranquilo na rua. O povo cochichava, me olhava torto, até as crianças apontavam. Até meus parceiros de pichação, aqueles que batiam palma para tudo que eu fazia, começaram a se afastar. Fiquei isolado, mas, em vez de parar e pensar, eu fiz o contrário. Quanto mais eu sentia o peso da culpa, mais eu me afundava na raiva. E nessa raiva, fui procurar justamente os piores caminhos. Uma noite, encontrei 2 conhecidos da rua, moleques que já viviam roubando coisa de loja pequena. Eles me chamaram: ô Lucas, bora fazer um corre com a gente? Fácil, rápido, dinheiro na mão. Eu nem pensei. Queria provar que ainda era valente, que não tinha perdido a coragem. Topei na hora. Entramos numa lojinha de bairro de madrugada, arrebentaram a porta com um chute e começaram a catar mercadoria, celular barato, fone de ouvido, até caixa de bombom. Eu tremia, mas disfarçava. Lá no fundo, sentia que aquilo ia dar ruim. E deu. O dono da loja tinha câmera de segurança. No outro dia, minha cara já estava estampada de novo, agora como ladrão. O vídeo rodou no grupo da comunidade. O povo já não me chamava mais só de o moleque que cuspiu na santa. Agora eu era também o marginal que roubou a lojinha do seu Zé. A polícia começou a rodar pelo bairro perguntando por mim. Os moleques que estavam comigo sumiram, cada um pro seu canto. Eu fiquei sozinho de novo. Minha avó dessa vez nem chorou.
Só ficou de cabeça baixa, rezando no terço. O silêncio dela cortava mais que faca. Desesperado, peguei a moto velha que eu usava para rodar no bairro. Era quase meia-noite, a rua vazia, a chuva começando a cair. Eu não tinha destino. Só queria sumir, me enfiar num canto onde ninguém me achasse. Acelerei sem rumo. A chuva engrossava. A pista brilhava com a água refletindo os postes. Eu não via nada direito, mas continuei. O coração disparado, a cabeça cheia de confusão. Era como se eu estivesse correndo do mundo inteiro. Foi numa curva fechada que tudo aconteceu. O pneu traseiro escorregou no asfalto molhado. Eu tentei segurar, mas a moto rodou e me lançou para fora da pista. Caí rolando num terreno baldio, cheio de mato e entulho. A moto caiu em cima da minha perna com todo o peso. Na hora, ouvi um estalo. Uma dor absurda atravessou minha perna, como se tivesse quebrado em 1000 pedaços. Tentei me levantar, mas não conseguia. A moto estava esmagando minha perna contra o chão. O capacete tinha voado. O gosto de sangue enchia minha boca. Puxei o celular do bolso com dificuldade. Tentei ligar, sem sinal. A tela iluminava meu rosto, mas não adiantava nada. Eu estava num buraco, escondido, sem ninguém por perto. Comecei a gritar, alto, como se alguém pudesse ouvir, mas só o som da chuva respondia, caindo pesada sobre as folhas. Gritei mais, até a garganta arranhar. Nada. A noite foi caindo, o frio começou a bater, eu tremia, com dor, molhado até os ossos. O medo começou a tomar conta. Não era mais só o medo da polícia, nem do povo. Era o medo de morrer ali mesmo, sozinho, esmagado debaixo de uma moto velha. As horas foram passando e a dor só aumentava. O desespero também. Pela primeira vez na vida, eu não tinha com quem contar. Nem amigos, nem família. Só eu, o frio, a escuridão e a culpa. Eu lembrava da senhora que me disse: "Você não sabe com quem mexeu, menino." E naquela escuridão, eu comecei a acreditar que talvez ela tivesse razão. As horas foram passando e eu já não sentia mais só dor, mas um peso estranho no corpo inteiro. O frio cortava, a chuva batia no rosto e a moto continuava prensando minha perna no chão. Eu tentava puxar, tentava me arrastar, mas era inútil. O corpo não obedecia. A garganta ardia de tanto gritar e ninguém vinha. Só o barulho da chuva e o farfalhar do mato ao vento. A solidão era pior que a dor. Eu, que sempre me fiz de valente, ali parecia uma criança assustada. O tempo foi me deixando febril, a mente começou a embaralhar. O suor frio escorria pelo rosto, mesmo no meio da noite gelada. A dor latejava como um martelo na minha perna, e eu já não sabia se estava acordado ou delirando. Em dado momento, virei o rosto para o lado, tentando achar algum ponto de luz. Foi quando eu vi, entre o mato alto, no meio da escuridão, algo brilhava fraco. Achei que fosse reflexo da lua, mas a lua nem aparecia. Pisquei os olhos e a forma foi ficando mais clara. Era uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, inteira, limpa, como se tivesse sido colocada ali por alguém. O manto azul brilhava suavemente e os olhos, aqueles olhos, pareciam estar olhando direto para mim. Meu coração disparou e eu congelei. Era impossível, eu sabia que era impossível, mas estava lá, diante de mim, no meio do mato, como se estivesse me esperando. Senti um arrepio subindo pela espinha, e de repente, tudo o que eu tinha feito passou diante da minha mente. O cuspe, as palavras feias, o riso debochado, a humilhação diante dos amigos. Lembrei do olhar triste da minha avó, da frase da senhora na rua: "Você não sabe com quem mexeu, menino." Naquele momento, eu entendi. Eu tinha mexido com ela. As lágrimas vieram sem que eu pudesse segurar. Chorei de medo, chorei de arrependimento, chorei como nunca tinha chorado na vida. E com a voz rouca, comecei a falar alto para a imagem que me fitava no meio do mato. "Me perdoa, eu não sabia o que estava fazendo. Eu fui idiota, eu fui covarde, mas não me deixa morrer aqui sozinho, não." A respiração ficou curta, o peito apertava, eu repetia: "Eu não quero morrer aqui, não, eu não quero morrer aqui, não." Minha visão começou a ficar turva, os olhos pesavam, a febre tomava conta, eu estava perdendo as forças.
escorregando por um vazio escuro. E foi aí, no meio do silêncio da noite, que eu ouvi uma voz. Não era grito, não era sussurro. Era firme, doce, ao mesmo tempo forte e suave. Vinha de dentro e de fora, como se estivesse no ar, mas também no fundo da minha alma. Levanta o coração, filho. Você não tá sozinho. Aquela frase me atravessou. Senti um calor diferente percorrer meu corpo, como se alguém tivesse colocado um cobertor sobre mim, mesmo no frio da chuva. Abri os olhos já sem forças e a última coisa que vi antes de apagar foi a imagem ainda lá, no meio do mato, me olhando com paciência, como se me esperasse. Não sei quanto tempo eu fiquei apagado. Podiam ter sido minutos, podiam ter sido horas. Só sei que acordei com uma luz fraca me iluminando o rosto. Abri os olhos devagar e vi os faróis de uma caminhonete velha, parados ali no barranco. O coração bateu mais rápido. Ouvi passos correndo no meio do mato e uma voz grossa, preocupada. Ô, rapaz, tá vivo? Era um senhor, simples, uns 60 e poucos anos, de camisa xadrez, calça surrada, chapéu de palha. O tipo de homem que a gente vê na feira vendendo verduras. Ele veio correndo, se abaixou perto de mim e tentou erguer a moto que me prendia. Meu Deus do céu! Como é que você foi parar aqui, menino? A moto cedeu um pouco, mas eu ainda estava preso. Ele gritou pedindo calma, dizendo que ia chamar ajuda. Mas antes de sair, explicou. Eu estava na estrada, indo para casa, e de repente senti um aperto no peito. Um negócio forte, sabe? Como se alguém tivesse me empurrando para virar nesse caminho de terra. Eu não vinha por aqui nunca, mas virei. Quando cheguei, vi o mato balançando, como se tivesse gente aqui. E achei você. As palavras dele me atravessaram. Eu tremia, não só de dor, mas de outra coisa. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia quem tinha mandado ele ali. O homem correu até a caminhonete, pegou o celular e ligou pedindo socorro. Voltou em seguida, agachou ao meu lado e ficou me segurando, tentando me manter acordado. Força, menino. Não dorme não, a ambulância já tá vindo. Eu, quase sem voz, consegui murmurar. O senhor viu? A imagem? Ela tava ali. Ele franziu a testa. Que imagem, filho? Aqui só tinha você debaixo dessa moto. Senti um arrepio. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Eu sabia que tinha visto. Eu sabia que não era delírio. A imagem tava ali, inteira, brilhando, olhando pra mim. E se ele não tinha visto, então era porque era só pra mim. Comecei a chorar mais forte. Tremia, de medo, de dor, mas também de algo maior que eu não sabia explicar. Era como se a ficha tivesse caído de uma vez. Nossa Senhora me mandou aquele homem. Ela não me deixou morrer ali sozinho, mesmo depois de tudo que eu fiz contra ela. O velho segurou minha mão com firmeza, tentando me acalmar. Força, filho. Aguenta firme. Você vai sair dessa. Eu queria dizer tanta coisa, mas só consegui balbuciar. Foi ela. Foi ela que mandou o senhor aqui. Ele não respondeu. Só me olhou nos lábios com um ar sério, como quem entende mais do que diz. O barulho da sirene foi se aproximando. A ambulância finalmente chegou. Os socorristas desceram correndo, tiraram a moto de cima da minha perna, me colocaram na maca. A dor foi insuportável, mas eu não gritei. Minha cabeça estava em outro lugar. Enquanto me colocavam dentro da ambulância, virei o rosto mais uma vez para o mato. Não tinha nada lá. Nenhuma imagem, nenhum brilho. Só a escuridão molhada da noite. Mas dentro de mim, eu sabia. Ela tinha estado ali. Só eu vi. Só eu ouvi. Acordei no hospital com o corpo enfaixado, a perna engessada e uma dor que parecia não ter fim. Mas ao mesmo tempo, tinha uma paz estranha dentro de mim. Era como se aquela voz que ouvi no mato ainda estivesse ecoando. Você não tá sozinho. Os dias foram passando devagar. Entre remédio, febre e visitas rápidas dos médicos, eu ficava pensando no que tinha acontecido. Era difícil acreditar, mas eu sabia o que tinha visto. Aquela imagem de Nossa Senhora, limpa, brilhando, com os olhos voltados para mim. Eu podia até tentar convencer os outros de que foi delírio, mas dentro de mim não tinha dúvida. Ela esteve ali. Uma tarde, a porta do quarto se abriu. Era minha avó. Entrou devagar, com um saco simples nas mãos. Eu achei que fosse trazer comida ou roupa, mas quando ela tirou o que tinha dentro, meu coração parou.
Era a imagem da capelinha, inteira, restaurada, brilhando como se fosse nova. Minha boca secou, não consegui dizer nada. Só chorei. As lágrimas desciam sem pedir licença. Olhei para aquela imagem e lembrei do cuspe, das palavras feias, da vergonha. E agora ela estava ali, limpa, como se nada tivesse acontecido. Minha avó se aproximou da cama, colocou a imagem sobre a mesinha e falou com a voz calma, mas firme. Ela não guardou mágoa, só te esperou voltar. Eu desabei. Tapei o rosto com as mãos e chorei feito criança. Não era choro de dor física, era choro de quem sentia o coração quebrado e ao mesmo tempo abraçado. Vó, eu não mereço, murmurei. Ela passou a mão nos meus cabelos, como não fazia desde que eu era pequeno, e disse com a voz calma: nenhum de nós merece, meu filho. Mas a mãezinha não veio por merecimento, ela veio por amor. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Depois de alguns dias, tive alta. Saí do hospital com muleta, mancando, mas com outra vida dentro de mim. Não era o mesmo Lucas que tinha entrado ali. Tinha alguma coisa diferente no olhar, no jeito de andar, no peso da alma. A primeira coisa que fiz foi ir até a capelinha. Cheguei devagar, ainda de muletas. O lugar estava sujo, marcado pelas pichações, com a parede descascada, mas eu me ajoelhei ali mesmo, na calçada, no meio da poeira e das marcas da minha própria vergonha. Coloquei a cabeça no chão e chorei. Pedi perdão em silêncio. Pedi força. Pedi para nunca mais me afastar daquele olhar que me resgatou no mato. Depois disso, comecei a mudar, sem alarde, sem falar muito. Comecei a ajudar o pessoal da igreja. Chegava cedo para varrer, limpar banco, carregar cadeira. Não queria aparecer, só queria servir. No começo, o povo olhava desconfiado. Eu sabia que não iam esquecer de uma hora para outra, mas eu não ligava. O importante não era a opinião deles, era a transformação que eu sentia por dentro. Também voltei a estudar. Peguei meus cadernos empoeirados e decidi terminar os estudos de verdade. Não queria mais viver de mentira. A turma antiga, os amigos da pichação, me chamaram algumas vezes, mas eu recusei. Não tinha mais espaço para eles na minha vida. Era como se eu tivesse virado outra pessoa, alguém que não cabia mais naquele mundo de antes. Minha avó me olhava com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. Era como se, depois de tanta oração, finalmente ela estivesse vendo o fruto. E eu, no fundo, sabia. Não era para eu estar vivo. Depois de tudo que fiz, depois do acidente, depois da solidão no mato, não era para eu estar aqui. Mas ela me quis assim mesmo. E isso mudou tudo. A vida foi tomando um rumo que eu nunca tinha imaginado. Depois que comecei a ajudar na igreja, percebi que precisava ir além. Não bastava só limpar banco, carregar cadeira. Dentro de mim, eu senti uma voz dizendo: repara o que você quebrou. E eu entendi. Não era só sobre a capelinha. Era sobre todas as imagens que, como aquela, já tinham sido desprezadas, rabiscadas, jogadas no lixo. Era sobre devolver dignidade ao que simbolizava a fé do povo. E também sobre devolver dignidade a mim mesmo. Foi assim que comecei a aprender, aos poucos, a restaurar imagens de santos quebradas. No começo eu não sabia nada. Pegava pedaço de gesso rachado e tentava colar com cola escolar. Ficava torto, mal feito. Mas fui buscando dica com artesãos, vendo vídeo, pedindo conselho para os mais velhos da comunidade. Aprendi a lixar devagar, a pintar com paciência, a colar cada pedaço como quem junta uma vida estilhaçada. Cada imagem que passava pelas minhas mãos parecia conversar comigo. Quando eu segurava um rosto quebrado, lembrava do dia em que cuspi naquela santa. Quando pintava um manto azul, lembrava da noite no mato, da visão que me salvou. Quando eu lixava as marcas feias, lembrava das minhas próprias marcas e entendia que Nossa Senhora também tinha vindo para me restaurar. Aos poucos, o povo começou a trazer imagens para mim. Primeiro foram vizinhos, um São José sem braço, um Cristo sem mão, uma Nossa Senhora rachada no meio. Depois, gente de outros bairros. Até de cidades vizinhas começaram a chegar peças quebradas. Minha avó sorria ao ver a sala cheia de santos desmontados, e eu, com paciência, ia devolvendo a vida a cada um.
Foi então que decidi abrir uma pequena oficina. Não era nada luxuoso, só um quartinho no fundo da casa com uma mesa, tinta, pincel, lixa e muita fé. Fiz uma plaquinha simples de madeira, com letras pintadas à mão. Oficina da Mãezinha. Aqui, o que foi quebrado volta a ser inteiro. E de repente, aquele lugar virou mais que uma oficina. Virou um espaço de encontro. Gente vinha deixar uma imagem e saía contando história, de filho que escapou de acidente, de mãe que rezava todo dia, de promessa atendida. Eu ouvia tudo, e em cada história sentia que Nossa Senhora também estava falando comigo. Um dia, o padre da paróquia me chamou para conversar. Disse: Lucas, sua história não pode ficar só dentro da oficina. Os jovens precisam ouvir o que aconteceu com você. Você pode ser sinal de esperança. Eu tremi na hora. Eu, que sempre fui o pior exemplo, agora sendo chamado para falar. Mas aceitei. Comecei a dar palestras em escolas e igrejas. Contava tudo, sem esconder nada. O cuspe, o palavrão, o tapa na fé do povo. E depois o acidente, a visão e o resgate. Cada vez que eu falava, via jovens com os olhos marejados, entendendo que todo erro pode ser transformado, que ninguém está perdido demais para ser alcançado pela Mãe do Céu. No começo, eu tinha vergonha. Mas depois percebi que meu erro era justamente a ponte que levava outros a refletir. Hoje, eu passo os dias entre lixa, tinta e oração. Cada pincelada é também uma prece. Cada imagem recuperada é como se fosse um pedaço do meu coração sendo reconstruído. Outro dia, me trouxeram uma imagem pequena, de Nossa Senhora Aparecida, com o rosto todo riscado de tinta vermelha. Quando sentei no chão da oficina para começar a limpar, me veio uma lembrança clara. O dia em que eu, rindo, fiz quase a mesma coisa. Só que dessa vez eu não ria. Dessa vez eu limpava com cuidado, chorando baixinho. Passei a mão no pano, removendo a sujeira, e falei sozinho, como se ela estivesse ali comigo. A mesma mão que quebrou, hoje cuida, porque Nossa Senhora me ensinou o que é amor. E é isso que eu sou agora, um restaurador de imagens e de vida. Porque antes eu só sabia destruir. Hoje eu aprendi a reconstruir. E tudo isso só porque ela não desistiu de mim. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.